Pessoal, com essa aula vamos abordar os assuntos que vão da página 17 até a página 22. A gente vai tratar também aqui sobre a predestinação, só que a gente vai analisar esse tema a partir do ponto de vista de que o arminianismo não necessariamente negue a predestinação. Então a gente vai ver mais a fundo o que pode significar essa palavra predestinação, e quais são as consequências da crença na predestinação. Então a gente vai ver, por exemplo, que a predestinação ela pode ser levada a um extremo, ela pode ser exagerada, o conceito dela ser levado a um extremo de exagero, o que vem a descaracterizar ela, vem trazer um entendimento incorreto sobre a ideia da predestinação, sobre essa doutrina bíblica, porque ela é uma doutrina bíblica, só que se levada ao extremo, se levada radicalmente, ela acaba por perder os seus conceitos reais, ela perde o seu sentido verdadeiro, aquilo que ela pretendia, aquilo que Deus pretende por meio da sua palavra. Então não podemos isolar o conceito dentro de alguns textos e dentro de alguns prismas, alguns pontos de vista, sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração outros níveis de contexto e outras verdades bíblicas que são correlatas, que estão correlacionadas dentro do mesmo tema. Então a gente vai ver a predestinação, e que o termo predestinação traz algumas consequências, algumas ideias. É uma doutrina bíblica, só que é uma doutrina que tem que ser encarada dentro de uma perspectiva contextualizada com os textos bíblicos que falam sobre ela. Então, a partir desse ponto, a gente vai ter um entendimento cada vez mais melhor sobre ela. Então, predestinação é o que nós pretendemos definir. Predestinação e outro termo que nós vamos trazer aqui, predeterminação. Então a predestinação é uma doutrina bíblica que fala acerca da autoridade de Deus em conduzir o plano da salvação, em resgatar dentre aqueles caídos alguns que vão participar do plano da salvação. Agora a gente vai ver de que forma acontece esse resgate, como esse resgate para a salvação se dá, e os colaboradores, a participação entre Deus e o homem dentro do plano da salvação. Então, como que a graça de Deus manifestada leva alguns à salvação em Cristo, conduz alguns à salvação em Cristo. Então, a predestinação. Agora, um entendimento radical, um entendimento exagerado sobre a predestinação conduz à predeterminação. Então, o problema não está no conceito da predestinação, que é um conceito bíblico, é uma doutrina bíblica fundamentada em alguns textos, algumas verdades que são expressas aí dentre a fala de Paulo, do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, por exemplo. Ele manifesta uma verdade bíblica ali acerca da predestinação, em outros textos bíblicos. Mas da mesma forma que Paulo fala de predestinação em Romanos, Paulo fala de predestinação também em Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, ele também fala de predestinação ali. Então o termo predestinação não pode estar atrelado a somente um texto bíblico, a uma parte do texto bíblico. Ele tem que ser abordado levando-se em consideração outras perspectivas. Se a gente não leva em consideração essas outras perspectivas, e a gente isola esse tema e leva ele a um extremo, a gente sai da questão da predestinação e do seu significado e começa a adentrar aí pelo excesso chamado predeterminação. Então esse é o erro da predestinação, conduz à predeterminação. É importante definirmos as diferenças básicas entre a crença bíblica na doutrina da predestinação como afirmação da autoridade de Deus como autor
e condutor do plano de salvação, e o predeterminismo, que interpreta de modo excessivo esta verdade bíblica, de modo a tirar do homem toda e qualquer possibilidade de escolha, e lança sobre Deus toda a responsabilidade sobre os fatos diversos e suas consequências. Então, quando a gente se empenha em trazer um entendimento melhor sobre a predestinação e fundamentar ela em diferentes textos bíblicos, de modo que ela tenha um prisma mais abrangente, né, onde ela possa ter um entendimento mais específico, mais claro, a gente está exatamente tentando livrar com que o nosso entendimento, a nossa forma de se expressar, acabe por sendo conduzida a um pré-determinismo, sendo conduzida a um excesso. E esse excesso não vai ser saudável doutrinariamente, não vai ser correto biblicamente, e vai levar a falsos entendimentos, vai levar a equívocos. Equívocos, por exemplo, em relação à atitude do homem diante do plano da salvação, como se o homem não tivesse nenhuma participação no plano da salvação. E a gente já estudou em aulas passadas, que já foram postadas, que dentre a forma de pensamento do estudioso que elaborou o seu ponto de vista sobre a predestinação, nós temos aí o calvinismo, por exemplo, nós vemos que muito se acertou, né? Muito se falou de verdade, só que haviam elementos que eram exteriores à interpretação bíblica, que estavam relacionados a brigas teológicas, estavam relacionados a defesas de postulados políticos, né, no sentido de tornar o seu ponto de vista bastante diferente de um outro ponto de vista que estava sendo combatido naquela ocasião, e que conduziu esta mesma teologia, essa interpretação desse estudioso, a alguns equívocos. Então o que nós estamos fazendo aqui, com o estudo tanto de João Calvino quanto de Armínio, não é destruir uma ou outra soteriologia, excluir de forma alguma. Nós estamos analisando pontos de vista desses diferentes teólogos, fazemos um contrabalanço entre eles para alcançarmos um equilíbrio de interpretação, de modo a que possamos chegar o mais próximo possível, e essa sempre é a intenção do exegeta, da pessoa que pratica a exegese bíblica, que segue as regras da hermenêutica, é aproximar-se cada vez mais da intenção do autor, porque esse é o que interessa. O que nos interessa não são pontos de vistas e ideias diversas. O que nos interessa é chegar ao mais próximo daquilo que o autor quis dizer e o significado que ele quis dar, aquelas palavras que ele deixou registrado, né, e as doutrinas que ele construiu por meio do texto bíblico. Então é esse o objetivo, é chegar o mais próximo possível da intenção do autor bíblico, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, predestinação enfatiza o aspecto do poder e da vontade de Deus em oferecer a todos, e esta é uma verdade bíblica inegável. Então, aí onde a gente se vê com um compromisso de consertar alguns pontos de vista que entendemos que estejam ultrapassando uma linha limite daquilo que o autor quis dizer. Está começando a inserir aspectos, né, inserir pontos de vista, ideias que são estranhas à intenção do autor bíblico. O autor bíblico não pode ser interpretado a partir de textos isolados, a partir do que ele disse em um determinado fragmento de texto. Aquilo que ele disse em Romanos, ele tem que ser interpretado levando-se em consideração aquilo que ele disse na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por exemplo. Então, do jeito que aquilo que ele falou em Romanos é verdade, aquilo que ele falou em Timóteo também é verdade. Aquilo que ele falou em Efésios também é verdade. Então, a partir desse panorama de textos, nós chegamos a este entendimento, que a intenção de Deus, o desejo, a vontade de Deus, e não só com esses textos, mas entrando aí por textos do Antigo Testamento e demais textos do Novo Testamento, é que a salvação seja ofertada
a todos. Todos vão se salvar? Com certeza, a partir das evidências que a própria Bíblia nos fornece de pessoas que rejeitaram a salvação, vemos que nem todos vão se salvar. Nós podemos chegar a essa conclusão, mas isso não significa que Deus não tivesse o desejo de salvação para toda a humanidade. E aí onde a doutrina da predestinação ela não é negada, ela é afirmada, só que ela é afirmada a partir do entendimento sobre o contexto geral. Então, oferecer a todos os seres a oportunidade para que sejam salvos, como Paulo assevera na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. É um texto que enfatiza a questão do desejo que Deus manifesta na salvação de todas as pessoas. Mas esta oferta é feita levando em consideração o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma evidência bíblica. O livre-arbítrio é uma evidência bíblica. É como há outras evidências que não tem necessidade de que o termo técnico esteja descrito no texto. Mas a ideia dele está descrita. Nós é que damos esse termo técnico para ele englobar aquelas ideias que estão evidentes no texto. Por exemplo, quando dizemos que Deus é onipotente, não precisamos que esteja escrito que Deus é onipotente, porque nós entendemos, a partir da leitura dos textos bíblicos, que a onipotência de Deus está manifestada através da Bíblia. Então cria-se um termo técnico que englobe todas essas manifestações de Deus como um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Da mesma forma, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma evidência bíblica. O homem faz escolhas. Eu faço escolhas, você faz escolhas. E a partir dessa verdade que é claramente entendida por todos nós, de que fazemos escolhas e que, conforme a Bíblia mesmo manifesta, fazemos escolhas para a salvação, logo o livre-arbítrio está aí declarado, está aí afirmado pelo próprio texto bíblico. Por meio levando em consideração o livre-arbítrio, por meio do escolha estar entre os salvos ou não. Então, para que nós pensemos o livre-arbítrio e seja uma realidade, uma vez que ele é uma evidência bíblica, é necessário pensarmos também não se é onipotente, onipresente e onisciente. Então, se a sua onipotência, sempre não há espaço para a vontade de qualquer outro ser. Porque a vontade de Deus tomaria todos os espaços e tudo seria feito somente na diretiva de Deus. É isso que acontece? Nós vemos que não. Nós vemos que há espaço de escolha para outros seres, para que outros manifestem aceitação ou reprovação. E para que exista esse espaço de escolha para ação ou não daquilo que é a vontade manifesta de Deus, tem que haver um autolimite, livre-arbítrio. Dentro desse espaço chamado livre-arbítrio, a humanidade toma sobre aqueles que creem a salvação, como Cristo mesmo afirma na sua palavra. Aqueles que creem estão salvos, não estarão, estão salvos. Qual é a condição da salvação desses que estão salvos? É crer. Então houve um espaço em que essa pessoa, esse ser, pôde manifestar a atitude de crença ou de descrença, de credulidade ou de incredulidade, de aceitação ou de negação. Daí onde entra a predestinação, não elimina o livre-arbítrio. A predestinação coexiste com o livre-arbítrio. A predestinação não limita o livre-arbítrio. Existe sim a predestinação, mas em que aspecto nós temos que entendê-la? A predestinação diz que aqueles que creem estão predestinados à salvação. Então existe um grupo de pessoas que estão predestinadas à salvação por meio do plano criado por Deus e desempenhado por Cristo. Então esta é a oferta de salvação que não tem limites, que pode ser aceita e pode vir a cumprir-se, realizar-se na vida de quem? De todo aquele que crê. Então essa é a condição para a participação do plano da salvação. Agora, o que é a predeterminação?
Quando o ponto de vista da predestinação é elevado ao extremo de afirmar que absolutamente tudo o que acontece foi por causa de decisões objetivas de Deus, tomadas desde a eternidade, que regem todas as coisas, isto faz de Deus responsável por tudo faz de Deus responsável por tudo e elimina a possibilidade de tomarmos decisões certas ou erradas. Então, o problema não está na predestinação, na doutrina da predestinação, que é bíblica. O problema está no entendimento incorreto dela. Está no exagero, né, na radicalização do entendimento sobre a predestinação. A radicalização da predestinação conduz à predeterminação. E a predeterminação joga todas as consequências de tudo que tem acontecido nas mãos de Deus. Então a predeterminação diz que Deus objetivamente determinou tudo o que está acontecendo. E as escolhas que foram tomadas pelos seres, as escolhas más que os homens têm tomado ao longo da história, são na verdade responsabilidade de Deus, no final das contas. Se nós afirmarmos a predeterminação, ou seja, de que tudo aquilo que acontece é a vontade objetiva de Deus que está dirigindo isso. Logo, o responsável pelo pecado não é mais o homem, e sim Deus, porque Deus predeterminou desde a eternidade que o homem ia pecar, que o homem ia se corromper, e que o homem, por causa dessa corrupção, ia para o inferno. Mas o resultado de condenação sobre a vida dele não está mais sobre a escolha dele. Por quê? Porque ele não tem escolha. Ele não tem possibilidade de escolha. Ou seja, a vontade objetiva de Deus governa tudo. Se Deus governa tudo de forma objetiva, direta, o pecado cometido pelo homem não é culpa do homem, é culpa de Deus. Foi Deus quem predeterminou que esse homem pecasse. Foi Deus que predeterminou que esse homem fosse salvo. Então a salvação dele não dependeu de uma escolha correta que ele faça. Ele não tem escolha. Por quê? Porque ele não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio foi somente uma desculpa para que ele escolhesse errado. Mas na verdade a escolha dele já estava pré-determinada. Então você vê ao que conduz a radicalização da ideia da predestinação. Ela conduz a uma ideia que não é a questão de ser uma ideia feia sobre Deus. Não é esse o ponto. A ideia, a preocupação, o objetivo, né, a razão é que ela não expressa a ideia do autor bíblico. Ela não está em conexão com aquilo que o autor bíblico manifesta. Por exemplo, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, né, e em outros textos bíblicos, em que é clara e evidente a escolha do homem sobre o seu destino, a escolha do homem sobre as suas atitudes, a responsabilização do homem pelas suas atitudes. Por que juízo final? Por que trono branco? Por que dizer às pessoas que elas estão sendo condenadas porque elas tomaram escolhas erradas? Isso seria uma mentira. A escolha não foi delas, elas já estavam determinadas, pré-determinadas. Então, a predeterminação é um erro. É um erro, porque o autor bíblico não a afirma, não a endossa. Então ela se afasta do entendimento do contexto bíblico. A palavra que mais define, a palavra que mais expressa a ideia correta da predestinação, por exemplo, é a palavra telo. E essa palavra grega telo, ela aparece, por exemplo, no texto citado da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Telo, Deus deseja. A palavra grega telo, ela expressa isso, desejo. O que é um desejo? Desejo é uma vontade, né? Então você tem um desejo de algo, você tem a vontade, você tem um apreço, né? Você quer que isto aconteça, mas este querer não é necessariamente um determinar. Porque senão você não somente queria, você determinava. Você dizia, será assim, e acontecerá. Como Deus quis que houvesse luz no princípio, que fossem criadas
divisão entre a luz e as trevas, que fosse criado o firmamento, e Deus determinou a criação dessas coisas. Agora, telo não significa necessariamente que Deus determinará objetivamente, mas que Deus tem o desejo. E uma vez que Ele tem o desejo, Ele cria situações que possam tornar possível. Mas essas situações não serão conduzidas objetivamente por Ele. Ele criará meios, Ele ofertará meios possíveis, Ele deixará esses meios disponíveis, mas onde entra a limitação? Entrará a decisão, mas que tornará a decisão possível. Então, uma decisão possível. Existe a possibilidade de salvação para todos. O que dirá se todos serão salvos ou não? A escolha que essas pessoas individualmente farão sobre aquilo que Deus deseja e manifesta. Então é o desejo manifesto de Deus de que todos sejam salvos. Será salvo aquele que responder positivamente a esse desejo, a essa vontade de Deus. Predestinação não exclui o desejo de Deus como manifestado em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, de que toda a humanidade seja salva por meio do plano de salvação executado por Cristo Jesus. Mas mesmo o desejo manifesto de Deus não impede que o homem exerça seu livre-arbítrio para a decisão sobre aceitar ou rejeitar. É uma verdade bíblica o livre-arbítrio. É uma verdade que está expressa ao longo dos textos, está expressa ao longo de toda a história bíblica. Sempre Deus tratou com o homem dessa maneira. Até com Caim, por exemplo, que matou Abel, e Deus fala para ele, aliás, antes de ele cometer o crime, o assassinato, Deus fala para ele que ele pode escolher, né, entre mudar a sua atitude, ser aceitável, ou continuar daquela maneira e não ser aceitável. O livro de Deuteronômio, você quer mais exemplo do que o livro de Deuteronômio? Que Deus manda colocar as bênçãos num lugar e as maldições em outro, e fala para Israel, tome uma escolha. O que vem a ser isso na manifestação de Deus em relação ao livre-arbítrio? A onipotência de Deus em nada é afetada por esse postulado, pois é somente o próprio Deus. É somente o próprio Deus quem pode se autolimitar a fim de ceder ao homem esta possibilidade de escolha, o que torna a humanidade a primeira, a responsável sobre os que vão ser salvos e os que vão ser condenados. Então, não pode o livre-arbítrio afetar a autoridade de Deus, porque o livre-arbítrio existe por uma decisão de Deus. Então, é Deus quem, na sua pessoa, na sua autoridade, decide que se autolimitará e cederá um espaço de escolha à humanidade. Então ninguém mais pode tomar essa atitude, ninguém mais pode fazer isso, pode limitar Deus, senão Deus mesmo, que se autolimita e cede um espaço de escolha. Nesse espaço de escolha é possível o livre-arbítrio, e a responsabilidade sobre as escolhas não estão lançadas sobre Deus, sobre sua vontade objetiva. Sua vontade já é manifesta. A sua vontade, telo, a vontade de Deus é salvação. E a salvação está disponível. Então a escolha sobre salvação e condenação recai sobre a humanidade, a quem foi dado espaço e oportunidade de escolha para salvação ou condenação. Agora, um aspecto que já foi até abordado quando estávamos falando sobre predestinação, e um aspecto, uma leitura da predestinação a partir das ideias calvinistas, e que foi somente citado, mas que agora a gente traz aqui uma elucidação, é sobre o elemento gnóstico. Então, dentro não da predestinação, mas da visão radicalizada, da visão excessiva da predestinação, que vem a ser o predeterminismo, existe um elemento gnóstico implícito dentro desse modo de pensar. O predeterminismo é, na verdade, a face radicalizada da ideia da predestinação. Ela exclui toda a possibilidade de escolha,
mas também de responsabilidade sobre elas. Então é muito sério, são muito sérias as consequências em ensinar uma doutrina equivocadamente. Ela conduz um grupo social, ela conduz uma igreja, ela conduz uma sociedade a atitudes incorretas, a atitudes incoerentes com a verdade bíblica, por exemplo. Por quê? Por causa da interpretação ou da má exegese, a má interpretação sobre a intenção daquelas ideias. Então a doutrina jamais pode ficar isolada a um texto bíblico, ela tem que ver o contexto, tem que englobar o contexto bíblico, e ela também não pode ficar isolada a uma determinada necessidade social de se combater, por exemplo, uma ideia contrária, porque ela pode, se afirmada de forma incorreta, as consequências que ela pode gerar são consequências devastadoras. Então, por exemplo, a forma de pensar, a mentalidade construída a partir da ideia do predeterminismo é de que não temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Que não temos responsabilidade num primeiro plano, mas que as nossas escolhas são somente frutos de algo que já estava pré-determinado. Então isso vai desestimular, pelo menos, uma atitude de escolha e de afirmação daquilo que é correto, daquilo que é certo. Porque o livre-arbítrio foi desfigurado. Então o homem não se sente mais na direção das suas escolhas e da sua vida. Uma vez que ele não está mais na direção, ele não zela pelas suas escolhas. Ele não zela pela sua conduta, seu modo de vida. Porque isso não trará resultados. Isso não vai interferir naquilo que já está determinado. Então essa dúvida lança o homem numa perspectiva bastante sombria. Por outro lado, também desestimula a prática de boas obras, uma vez que não há cooperação por livre escolha, além de tornar impossível a certeza de salvação, uma vez que ela depende de fatores externos. Então, algumas coisas que foram afirmadas e outras que foram negadas. Dentre elas é que um questionamento do pré-determinismo conduziria a uma questão de salvação pelas obras, o que não é verdade. Nós vimos, por exemplo, nas afirmações de Armínio, que quando ele restaura o entendimento do livre-arbítrio, quando ele reafirma o livre-arbítrio, a sua intenção não é debandar para um pelagianismo. E nós vamos ver depois, na continuação dos estudos, um pouco sobre as afirmações de Pelágio, as afirmações que vinham também, que acabaram errando também nos conceitos bíblicos. Mas de forma alguma ele descamba para um pelagianismo, que vem afirmar que o homem é responsável por sua salvação, por exemplo. O homem pode se auto-salvar. De forma alguma, mas o livre-arbítrio tem o seu espaço. E qual é? O espaço de reconhecimento, por exemplo, das suas falhas, da sua queda, do seu erro, e a busca, a necessidade de salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, o homem, o primeiro passo, o primeiro ponto, né, a porta que tem que se abrir para que a salvação entre nessa vida é o reconhecimento. E esse reconhecimento só pode ser feito, só é realizado dentro livre, que possa exercer o seu livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio ele opera nesse sentido, de que o homem reconheça o seu estado. A partir do reconhecimento, a salvação é através de Cristo, e tão somente através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aquilo que Cristo disse. Agora, isso acontece dentro da esfera do reconhecimento do homem, que só é possível através do reconhecimento livre, do livre-arbítrio. Então o homem faz escolhas, pelo menos estas. A escolha, por exemplo, de salvação em Cristo Jesus. Agora, se é tirado dele esse poder de escolha, o que lhe resta? Sequer ele poderia ser considerado como um homem, como a imagem de Deus. Porque é o que o diferencia dos animais, é o que o diferencia das bestas, que não têm consciência, que não fazem escolhas, que agem por instinto, por mais bem treinadas que sejam, por mais que o papagaio fale algumas palavras,
que o chimpanzé tome algumas atitudes que alguns cientistas, alguns já ficam logo empolgados, né? Já querem ver descendentes, querem ver a ascendência símia, né? Mas nós vemos que em momento algum ele tomou outras decisões mais complexas. Por mais tempo que passe, por mais estudos que se faça, ele age pelos seus instintos. Ele é regido por eles. O que nos diferencia deles? O que nos faz pessoas da sociedade, né? Pessoas sociais? O que nos faz pessoas moralmente, intelectualmente, tecnologicamente desenvolvidas? Escolhas. Agora, uma afirmação errada sobre uma doutrina bíblica, uma radicalização dela, está tirando dos homens exatamente esse poder que Deus os deu, que é o de fazer escolhas. Então aí entra o elemento gnóstico dessa forma de pensar. O predeterminismo está ligado, né, ela coaduna com ideias gnósticas, por exemplo, defendidas por antigos mestres gregos que dividiam a sociedade em hilikoi, que são os materialistas, que vem a ser a maioria da grande sociedade. E quando eles trazem essa ideia dos hilikoi, dos materialistas, tem que se ter a compreensão de que para um estudioso, um grupo grego, um grupo de mestres gregos, né, por exemplo, os gnósticos, a matéria era inerentemente má. Primeiro, a matéria é coeterna com Deus, ela sempre existiu. E outra, ela é inerentemente má, ela sempre foi má. Ela sempre foi a parte má da natureza. Aquilo que sempre traz o homem para a deterioração, né, e para a queda, né, para a destruição. Então a matéria ela é sempre carregada desse conceito de ser má, de ser perversa. Então aqueles que estão mais associados à matéria, os materialistas, logo estão também relacionados, envolvidos com esse padrão ruim, esse padrão mau, né? Essa má conduta. E são os caídos, são os desprivilegiados, aqueles que serão condenados. Então esses pensadores, esses mestres gnósticos, gnose vem a ser conhecimento, só que esse conhecimento que é apregoado entre eles é um conhecimento místico, é um conhecimento esotérico, escondido, que só pode ter acesso àqueles que são iniciados. Então os que são iniciados são aqueles que serão salvos, são os eleitos, né? São a pequena parcela que é separada da grande massa dos materialistas, daqueles que vivem naturalmente, que são a maioria das pessoas. Eles também têm uma classe chamada psiquikoi. E os psiquikoi são aqueles que dão um certo valor à alma. Então são alguns salvos de uma categoria mediana, vamos dizer, uma categoria inferior ao que vai ser descrito aqui. Então são, por exemplo, pessoas que têm algum nível de inteligência, estão um pouco acima da maioria. Então por causa dessa inteligência, desse desejo de conhecimento, dessa busca, porque o gnóstico enfatiza isso, a salvação pelo conhecimento, a salvação por essa sabedoria mística. Então aqueles que têm algum desejo pelo conhecimento acabam se separando um pouco da matéria, se distinguem dentre a maioria e alcançam alguma salvação, ou seja, algum patamar aí elevado, mais elevado que os demais. Só que diferentes, por exemplo, dos pneumatikoi, que eram os espirituais, detentores da sabedoria mística, e por isso os salvos de maior nível. Então, para esses mestres gregos, a sociedade estava predeterminadamente dividida. Ela não havia possibilidade de salvação para todos. Ela naturalmente estava dividida em classes. A grande maioria de pessoas condenadas, que teriam que simplesmente gozar dos poucos e breves benefícios que a matéria poderia os fornecer, eram os hilikoi, os materialistas. Dentre estes, uma pequena classe que se destacava, que dava mais valor às coisas da inteligência, às coisas da mente, que é os psiquikoi,
né, aqueles que davam valor às coisas da alma, e que por isso se distinguiam dentre a grande maioria, e dentre esses um grupo ainda menor, os chamados pneumáticos, que são os espirituais, aqueles que terão acesso à sabedoria e ao conhecimento secretos, aos conhecimentos divinos, que elevam a alma dentre aquilo que é material ao mundo espiritual e ao mundo daqueles que eles entendem que são salvos. Então, esse elemento gnóstico é exatamente essa forma de pensar pré-determinante sobre a salvação e condenação de alguns. E no caso aí a salvação de uma pequena minoria e a condenação da grande maioria de pessoas. Então essa forma de pensar não essa forma de tratar o tema, o assunto, ela não está relacionada, ela não está ligada ao modo como o autor bíblico pensa. Essa forma de pensar está mais relacionada a um elemento externo, a um elemento estranho ao autor bíblico, um elemento estranho àquilo que o Espírito Santo de Deus manifesta por meio das verdades bíblicas. Ela está mais relacionada, por exemplo, a esse pensamento gnóstico, a esse pensamento pagão. Então é por isso que a predestinação precisa ser afirmada. A predestinação precisa ser afirmada. E a predeterminação ela precisa ser rejeitada. Porque ela nega exatamente aquilo que Deus afirma por meio da sua palavra. Então por isso que a gente afirma a predestinação, a doutrina bíblica, dentro de um prisma, de um contexto bíblico maior, levando-se em consideração outros textos que, sendo equilibrados, vão trazer todo o entendimento sobre essa doutrina. Agora, a falha no entendimento da predestinação conduzirá à predeterminação, né? O que não vai nos trazer um entendimento verdadeiro sobre aquilo que Deus falou por meio da sua palavra.